Olá pessoal, mais uma questão envolvendo o conjunto das partes, tá? E aí eu informo aqui, conjunto das partes do conjunto A é o conjunto de todos os subconjuntos daquele conjunto A. Tem uma observação aqui que o número de elementos do conjunto das partes de A é dado por 2 elevado a n, tá? Onde n é o número de elementos de A. A questão não pede essa quantidade de elementos, mas eu vou usar ela só para mostrar para vocês qual a utilidade dessa observação. Bem, considere os conjuntos A e B. Determine o conjunto das partes de A e depois o conjunto das partes de B. Então vamos lá determinar o conjunto das partes de A. Tá? No conjunto das partes de A, eu vou iniciar, veja que A tem 3 elementos, eu vou iniciar colocando os três subconjuntos unitários. Então, o subconjunto unitário do M, depois do Y, em seguida A. Tá? Não tem outro conjunto unitário aqui nesse conjunto, certo? Agora vamos colocar as duplas. As duplas podem ser MY, depois MA, e depois YA. Ok? Bom, tenta encontrar outra dupla, não vai ter, né? Porque se você disser que AM é uma dupla, eu vou dizer que ela é a mesma coisa que MA. Então, não é uma nova dupla. Agora, o trio MYA, que eu posso escrever MYA ou simplesmente essa letra A aqui, o A maiúsculo, representando essas três. E, finalmente, o conjunto vazio. Ok? Porque o conjunto vazio ele é subconjunto de todo e qualquer conjunto, certo? O exercício não pede, mas ele dá a observação de que o número de elementos P de A é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto A. Muito bem, vou só usar essa informação aqui para dizer que o número de elementos das partes de A, é 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 8, tá? 2 elevado a 3 é 8. Então, observa que a gente tem exatamente 8 elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Muito bem. Então, vamos já fazer o conjunto das partes do conjunto B. Então, o conjunto das partes do conjunto B. Raciocínio é o mesmo, eu vou começar com os unitários. Primeiro V, P, K e L. Então, o conjunto unitário V, P, K e L. Ok? Agora, as duplas. Então, as duplas é V e P, depois V e K, depois V e L, certo? Começando com V, só tem essas. Agora eu vou começar com P e K, depois P e L, e depois K e L. K e L. Certo? Não tem mais nenhuma outra dupla, né? São só essas 6.
Veja, procure outra dupla e perceba que se você achar que encontrou outra, você vai estar repetindo a mesma. Você podia pensar que era K e V. K e V é V e K, já tem, tá? L e P é P e L, já tem, tá? Não tem mais. Vamos agora aos trios. Então, trios. Para fazer os trios, eu gosto de dar a dica de que, como são 4 elementos, é só excluir um. Por exemplo, exclui primeiro L, vai ficar V, P e K. Então, V, P e K é um trio. Outro trio, vou excluir dessa vez o K. Então, V, P, L. V, P, L. Agora, vou excluir o P. E outro trio vai ser V, K, L. V, K, L. Eu já excluí o L aqui, excluí aqui o K e excluí o P. Falta só excluir o V, escrevendo o trio P, K, L. Certo? O quarteto, na sequência, eu posso escrever simplesmente a letra B, ou escrever os 4, tudo bem, tá? Mas eu vou escrever simplesmente a letra B e encerra colocando o conjunto vazio, tá bom? Observe de novo que, usando a observação que foi dada, a quantidade de elementos das partes de B é igual a 2 elevado a quanto? O conjunto B tem 4 elementos. Então, 2 elevado a 4. Que dá 16. E se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza? Qualquer dúvida, é só postar aí nos comentários.